De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, em substância, em essência, abriu mão da sua divindade pelo plano de salvação aqui na terra. Ele não teve por interesse, usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se da sua divindade, tomando a forma de servo, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente voluntariamente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre a todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Filipenses 2, 5 ao 11. Já em João, no capítulo 10, versículo 30, diz: Eu e o Pai somos um. A seguir, a lição de número 6, o Filho é igual com o Pai. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico da lição de número 6. O Filho é igual com o Pai. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre de 2025, com o título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as heresias antigas que se apresentam com nova aparência. O comentarista é o pastor Ezequias Soares e, pela graça de Deus, sou o presbítero Ideilton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E juntos caminharemos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical. E gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais, @ruasebd. Obrigado pelo seu apoio, o seu like, o seu comentário, bem como as vossas orações neste projeto. E lembrando aos nossos irmãos e professores que os slides desta aula estão disponíveis gratuitamente em PDF e PowerPoint. Para demais subsídios e atualizações diárias, siga-nos no Instagram, na página do Facebook e no grupo de estudos EBD no WhatsApp. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente para melhor organização, exposição e aproveitamento da sua aula. Acesse e siga-nos e venha interagir conosco. O meu muito obrigado. Na aula anterior, estudamos a lição de número 5, Jesus é Deus, lição que está disponível na playlist deste canal, caso não tenha assistido. E nessa feita, estudaremos a lição de número 6, o Filho é igual com o Pai. Esta lição 6 será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 9 de fevereiro de 2025. E gravamos essa lição com antecedência para que os nossos ouvintes, irmãos, alunos, professores, coordenadores e obreiros estudem conosco e se atualizem dos assuntos para a lição presencial aí na sua igreja. Como já dizia o saudoso mestre e pastor Antônio Gilberto, que a Escola Bíblica Dominical, em sua plena atividade, é o povo do Senhor no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Glória a Deus. Já introduzindo essa lição de número 6, o Filho é igual com o Pai. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de muito debate teológico desde o período dos pais da igreja.
A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma essência e substância do Pai. Ele é eterno. A porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual com o Pai. É o que veremos no decorrer dessa lição e nos demais tópicos a seguir. A palavra-chave desta lição é unidade. Isso significa que as três pessoas da Trindade são absolutamente iguais em poder, honra, majestade e glória. Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Por isso, o Filho é plenamente divino, assim como o Pai e o Espírito. A Bíblia afirma a igualdade ontológica da Trindade. A palavra ontologia vem da união de dois termos gregos, ontos, ser, e logia, estudo. Portanto, quando se fala em trindade ontológica, se refere à trindade em sua essência. Nesse sentido, definitivamente não existe hierarquia entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Todos são iguais, em essência, em substância, embora que em funções distintas. Glória a Deus. A seguir, o texto áureo da lição, que está em Hebreus, capítulo 1 e versículo 8, que diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aleluia. O texto áureo estabelece claramente a divindade de Jesus Cristo, e o autor aos Hebreus afirma que o trono de Jesus é para sempre, e o cetro da sua realeza é um cetro de equidade, justiça. Isso significa que ele é Deus, o Criador de todas as coisas, e que o seu reinado é soberano, o seu reinado é justo. E como Deus eterno, soberano, ele tem todo o direito de governar sobre nós com justiça e misericórdia. Os objetivos desta lição de número 6 são três, de acordo com os respectivos tópicos. Primeiro, mostrar a doutrina da relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Segundo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E terceiro, a exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. A verdade prática dessa lição nos diz: o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai, pois Isaías disse que ele é o Pai da eternidade. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está no Evangelho, escreveu São João, no capítulo 10, versos 30 ao 38, que diz assim: Eu e o Pai somos um. Os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: Tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Versículo 33 de João 10. Os judeus responderam: Não é por obra que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Verso 34, Jesus disse: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são deuses.
Se ele chamou Deus àquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando só porque declarei que sou filho de Deus? 37. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço e vocês não creem em mim, creiam, pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Glória a Deus. A seguir, o primeiro tópico desta lição, a doutrina bíblica da relação entre o Pai e o Filho. É rapidinho, não saia daí, logo após a vinheta. O primeiro tópico desta lição, a doutrina bíblica da relação do Pai com o Filho, se divide em 3 subtópicos que são, primeiro, a ideia de filho, segundo, o significado teológico e terceiro, o Filho de Deus. Em toda a Escritura Sagrada, observamos a perfeita unidade na pluralidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa plena harmonia e igualdade de essência, substância, autoridade entre as pessoas da Trindade é enfatizada no Novo Testamento, funcionando inclusive como um modelo de comunhão para a Igreja de Cristo, no qual cada membro está ligado uns com os outros. No primeiro ponto deste primeiro tópico, a ideia de filho, o conceito, de acordo com a lição, o conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Já no significado teológico, indica a igualdade de natureza, ou seja, da mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus. João 8,42. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. João 16:28. Quando Jesus declarou: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, afirmando a mesma divindade, essência, a igualdade. João 5:17, ele estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando, como já pontuamos, a sua deidade, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual com Deus. João 5 e versículo 18. O ponto 3 deste primeiro tópico diz: o Filho de Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. O texto sagrado que diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade, cetro do teu reino. Hebreus 1:8, textual que já lemos. Este texto é o mais crucial, pois é uma citação direta de Salmos 45, versos 6 e 7, conforme a lição, e é importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. E a explicação está em Hebreus 1:8.
trata-se de um relacionamento entre pai e filho e que a unidade de Deus está no plural, embora que a mesma essência e unidade. Glória a Deus. Consubstanciando esse pensamento, neste primeiro tópico, o credo de Anastácio ou Atanasiano, também citado na nossa declaração de fé, pontua que no item 6, mas a deidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e majestade coeterna. Item 7, tal como é o Pai, tal como é o Filho, tal é o Espírito Santo. No item 8, o Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. Item 9, o Pai é imensurável, o Filho é imensurável, o Espírito Santo é imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. No ponto 11, e no entanto, não são três eternos, mas apenas um eterno. Ainda pontuando alguns itens do credo atanasiano, e nessa trindade, quebrando a heresia do subordinacionismo, que prega a hierarquia e a submissão coercitiva, ordinária entre um e outro, o item 25 diz, e nessa trindade não existe preferência, não existe primeiro e nem último, nem hierarquia patente de maior ou menor, mas os três são coeternos, são iguais entre si mesmos, de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na trindade como a trindade na unidade deve ser adorada. Portanto, quem quiser ser salvo deve pensar a este respeito. Só pontuando em relação ao credo atanasiano, também citado na nossa declaração de fé. A seguir, o segundo tópico desta lição, a heresia do subordinacionismo. Mas será que temos visto tendências do subordinacionismo em nossos dias? Como refutá-los? Qual a sua opinião? Escreva aqui nos comentários, deixe o seu posicionamento com base bíblica e interaja conosco. No mais, deixe o seu like, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos do canal. Vamos ao segundo tópico desta lição, logo após a vinheta. O segundo tópico, a heresia do subordinacionismo, se divide em três subtópicos. Primeiro, Orígenes. Segundo, no período pré-niceno. E terceiro, métodos usados pelos subordinacionistas. Mas o que vem a ser o subordinacionismo, essa heresia? O subordinacionismo era a crença cristã primitiva de que Jesus Cristo era subordinado a Deus, ao Pai, em essência, igualdade ontológica ou função. Esta ideia não é aceita hoje pelas igrejas ortodoxas, pois contraria a doutrina da Trindade, que nós estudamos em lições anteriores. Deus é triuno. Os monarquianistas ou os arianistas são os principais representantes desta heresia, mas o seu principal autor, mentor, foi Orígenes. É o que está no primeiro ponto deste segundo tópico. Primeiro ponto, Orígenes, o subordinacionismo, resumindo, é toda aquela doutrina que declara ser o Filho subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o Pai. Orígenes foi o seu principal mentor.
Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo contrárias à ortodoxia da Igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos dos assuntos estão divididos. Nas controvérsias em Nicéia havia os que apontava Ário usando Orígenes com base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo conceito do subordinacionismo de Orígenes. Segundo os críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho subordinado ao Pai e ao Espírito Santo subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade, como já lemos nas lições anteriores, a grande comissão em Mateus 28 e 19, bem como a bênção apostólica, a bênção trinitariana em 2 Coríntios 13 e 13. O segundo ponto diz no período pré-niceno, como que se desenvolvia essa heresia subordinacionista. O subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa que, de forma equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Os seus expoentes, os seus mentores, consideravam Cristo como um filho de Deus inferior ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade. E isso eles o faziam com base na exegese ruim, ou por que não dizer na exegese, e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos. E nós entendemos que texto sem contexto é pretexto para a heresia. Terceiro ponto, os métodos usados pelos subordinacionistas. Estes hereges subordinacionistas, eles pensam, fazem alguns recortes das escrituras, aqui ou ali, das passagens do Novo Testamento, que apresentam o Senhor Jesus como homem e descartam, desconsideram as que afirmam Jesus sendo Deus igual ao Pai. É o que nós também veremos na próxima lição 7, as duas naturezas desse Deus maravilhoso, a natureza divina e a natureza humana. Por fim, o subordinacionismo é a cristologia dos unitaristas de ontem e hoje. É o nome que se dá à tendência teológica muito em voga no período pré-niceno, que nós já pontuamos aqui, que considerava Cristo, enquanto Filho de Deus, inferior ao Pai. Agora, os unitários não devem ser confundidos com os unicistas. Os primeiros entendem que Deus é um e único, o Pai de Jesus Cristo. Já os unicistas entendem que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são apenas manifestações diferentes do mesmo Deus. Mas o que diz a nossa declaração de fé, na página 41, onde na nossa declaração de fé tem a negação ao unicismo, unitarismo e o treteísmo. Veja o que diz o texto em nossa declaração de fé. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três pessoas de modo de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo.
Ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Também negamos o triteísmo, ou seja, que existe 3 deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus e que não há outro além dele. Marcos 12 e 32. Todavia, para nós há um só Deus. 1 Coríntios 8 e 6. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Glória a Deus. João, capítulo 17 e versículo 3. A seguir, o terceiro e último tópico desta lição: como o subordinacionismo se apresenta hoje. Daqui a pouco encerraremos este estudo bíblico e eu já quero orar com você e por você. E nós cremos na unidade e igualdade da Trindade, que se interage voluntariamente em funções distintas. Glória a Deus. Se você ainda é novo por aqui, não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com amigo, familiar e professor EBD. Os slides desta lição estão disponíveis na descrição desse vídeo. Siga-nos nas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e na página do Facebook para mais subsídios e atualizações diárias. Vamos ao terceiro e último tópico dessa lição. Daqui a pouco a conclusão e a oração é rapidinho. Voltamos já. O terceiro tópico, como o subordinacionismo se apresenta hoje, se divide em 2 subtópicos. Primeiro, no contexto islâmico, e segundo, os movimentos das testemunhas de Jeová. E temos a fundamentação bíblica das citações aqui na lição de João 8:42, Filipenses 2, versos 8 ao 11, Gálatas 4, versículo 8 e 1 Coríntios 8, versículo 6. Na lição, primeiro ponto do terceiro tópico diz como os subordinacionistas se apresentam hoje no contexto islâmico. O islamismo, ele não considera Jesus como filho de Deus, mas como um Messias, um profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade de detectar o erro nesta doutrina, conforme a fundamentação bíblica que já citamos, Efésios 1 e 21 e Filipenses 2, versos 8 ao 11. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação que fere a moral da Trindade, de acordo com a nossa lição. O mais grave é que os seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Vejamos o texto de Judas, versículo 10, que diz assim: estes, porém, quando a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Verso 11 de Judas: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Verso 12: esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Verso 13: são ondas bravias do mar que espumam as suas
próprias sujeiras são estrelas sem rumo para quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Mas graças a Deus que nós continuamos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os cristãos. Em continuação, o segundo ponto, como o subordinacionismo se apresenta hoje também no movimento das testemunhas de Jeová. Estes confessa publicamente que crer na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso, Jeová, depois o Deus Poderoso, Jesus, e em seguida outros deuses menores, incluindo bons ou maus. Mas a fé cristã não admite a existência de outros deuses. Gálatas 4:8. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Gálatas 4 e versículo 8. Declara o apóstolo Paulo, dizendo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios 8 e 6. E agora deixo essa aplicação como uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas se a resposta delas for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Misericórdia. Nós cremos que o Filho é igual com o Pai e cremos na Trindade em unidade. A mesma essência, o mesmo poder, glória, honra e majestade, embora que pessoas distintas em funções e aspectos. Glória a Deus. Já concluindo essa lição, Jesus é o Filho de Deus, da mesma substância do Pai. Jesus é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele e o Pai são um. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude divina. Em todas as sagradas escrituras observamos a perfeita unidade na pluralidade do Pai, do Filho e do Deus Espírito Santo. Isto é enfatizada no Novo Testamento, funcionando inclusive com o modelo da comunhão para a Igreja de Cristo, no qual cada membro está ligado uns com os outros. Aleluia! Quero orar com você e por você nesta hora. Glória ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. E aleluia pela unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Deus Pai, cremos na igualdade em substância, essência com o Filho, pois Tu és o Deus eterno, embora que na Trindade existam as funções distintas em seus aspectos. Senhor, refutamos a hierarquia do subordinacionismo, pois na substância, nos atributos da sua divindade, são coiguais que interagem entre si ao longo das dispensações, servindo um ao outro voluntariamente, embora que com funções distintas em prol de um propósito, a salvação da humanidade. Senhor, livra-nos das heresias, do subordinacionismo, pois cremos que o
Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E entendemos, Senhor, compreendemos que não são três eternos, mas apenas um eterno. E nessa unidade da Trindade, e a Trindade na unidade, não existe primeiro, nem último, nem maior e nem menor. Mas as três pessoas, aleluias, são coeternas, são iguais entre si mesmas. Glória a Deus, aleluia. Senhor, ajude-nos a fazer a defesa da fé cristã e que continuemos, Senhor, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta é a nossa oração, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Gratidão a todos por nos acompanhar até o final dessa videoaula e que esse estudo bíblico continue edificando a sua vida, família, ministério, bem como servindo de bênção na preparação da sua aula na Escola Bíblica Dominical. Aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides Ruas EBD em PowerPoint e PDF desta videoaula. Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Siga-nos nas redes sociais, @RuasEBD, no Instagram e na página do Facebook. Ajude-nos com esse projeto, compartilhando esse vídeo com mais 3 pessoas, com o objetivo de edificação espiritual, ministerial e salvação de almas. Estamos também disponibilizando o link de um grupo VIP no WhatsApp com postagens e atualizações diárias sobre a Escola Bíblica Dominical, como leitura diária, reflexão sobre a leitura bíblica em classe, slides, videoaula da semana e demais subsídios EBD. O link do grupo do WhatsApp está disponível logo abaixo aqui na descrição desse vídeo, bem como os demais links do slide dessa lição. Os nossos contatos estão disponíveis para agendamento de estudo bíblico, seminário, pregação e escola bíblica dominical. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele e apenas somos dispenseiros dos seus mistérios. No mais, gratidão e muito obrigado a todos os colaboradores que apoiam esse projeto. Se essa videoaula, se os slides desta lição têm sido bênção para a sua vida, ministério e preparo da sua aula, querido professor, professora, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se sentir, nos ajude com uma oferta voluntária. Gratidão e muito obrigado por orar, interagir e apoiar esse projeto de estudo bíblico, evangelização e edificação espiritual. No mais, não deixe de baixar gratuitamente os slides dessa lição, bem como participar do grupo VIP no WhatsApp para maiores atualizações diárias da Escola Bíblica Dominical para facilitar a preparação, organização do plano de aula da sua lição. Por fim, se o Senhor permitir, na próxima semana, caminharemos juntos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical com a lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus, combatendo as heresias do nestorianismo e do monofisismo. Gratidão pela sua atenção e interação nesta pré-aula e estudo bíblico, e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.